Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Eu sou Daniele Roseno, advogada, imigrante e youtuber sem carisma. E no vídeo de hoje eu vou começar a introduzir aqui pra vocês um assunto que eu venho prometendo há muito tempo, que é sobre a minha gravidez e parto no Canadá. Eu vou começar essa série de vídeos, eu acho que vai ser, vou conseguir fazer tudo em no máximo 2 vídeos, eu espero. Mas já estou me antecipando que serão mais vídeos para poder contar toda a história para vocês e não esquecer nada, né? Então eu vou começar com a parte do pré-natal, né, que foi a parte de acompanhamento da gravidez. Na verdade, eu vou contar ainda um pouquinho do período pré-pré-natal, para vocês entenderem bem qual foi a minha jornada aí até a minha filha nascer. E depois a gente entra na parte do pré-natal, do parto e do pós-parto, para as mamães aí, ou futuras mamães, né, que estão pensando em ter filho fora do Brasil, ter filho no Canadá. Eu me lembro que na minha gravidez, esse tipo de vídeo ajudava muito a entender o que eu podia esperar do sistema, mas eu preciso entrar para a estatística e dizer que você, por mais que você estude, por mais que você se informe, por mais que você leia, enfim, você nunca tá preparado pro que pode acontecer ali na hora. E tudo começou lá em 2022, quando eu já tinha muito desejo de voltar pro Brasil. Meu desejo de voltar pro Brasil, ele veio por volta de 2019. Em 2019 eu já considerava muito a possibilidade de voltar pro Brasil, porque eu não vislumbrava possibilidade de termos uma boa casa confortável e segura para nossa família, para termos nossos filhos no Canadá. Por quê, Dani? Porque os preços dos imóveis lá são surreais, inimagináveis. E naquela época, como a gente chegou lá em 2015, antes do governo Trudeau, naquela época, 2019, a situação já tava degringolando, sabe? Hoje tá impossível, mas naquela época tava já encaminhando pro pior. E aí a gente conversava muito sobre isso, o que a gente vai fazer, a gente quer ter filho, mas não queremos viver de aluguel, pulando de casa em casa, mudando de bairro, mudando de escola, criança não consegue fazer amizades. Na época a gente morava em Downtown Vancouver, que é uma região muito boa, mesmo para quem tem família, mas não era o que a gente idealizava. A gente queria uma região onde a gente pudesse ter espaço pro cachorro, pra criança, pra nós, né? Então, assim, não via possibilidade. A única possibilidade que a gente teria para aquela vida ali seria comprar um apartamento, talvez, no centro de Vancouver, e ainda assim seria um apartamento pequeno e caríssimo, entendeu? Então, não tinha essa condição. 2019 eu fiquei com muita vontade de voltar, depois veio o micróbio, e aí 2022 foi quando essa vontade ela veio com força total e eu decidi. Conversei com meu marido e decidimos que passaríamos um ano no Brasil. Naquele período, eu já estava procurando tratamento para a obesidade. Obesidade, gente, não importa se você tem 300 quilos ou se você tem 120 quilos, a obesidade aqui na América do Norte, eu não sei se no Brasil já tá adiantado assim, né? Os estudos já chegaram aí. Mas aqui na América do Norte é uma doença tratada como doença crônica. Então, é uma doença multifatorial que envolve várias questões, como a parte hormonal, a parte endócrino, né, que regula os hormônios, a parte psicológica, a parte física, a parte genética. Então, ela é uma doença que ela envolve várias áreas. Quando eu cheguei no Canadá, eu comecei a engordar muito, muito rápido. Eu ganhei, tipo, 20 quilos em um mês e meio. Foi realmente muito rápido, eu comecei a inchar, eu comecei a ter um monte de problema de ansiedade, eu tive crise do pânico quando eu cheguei no Canadá. Quando eu passei pelo processo de imigração para conseguir a residência permanente, eu tive mais crises de pânico, eu cheguei a ser hospitalizada por causa disso. Então, assim, não tô falando de obesidade, tipo, a gente tá acostumado a tratar, sabe? Tá gordo, toma remédio, toma Ozempic, que passa, tá tudo certo. Eu tô falando de um quadro de saúde mesmo, que afetou várias áreas da minha saúde com a experiência de imigrar, tá? Então, a experiência de imigrar foi um gatilho pra mim, e eu acho importante falar sobre isso e começar nesse ponto, porque talvez você esteja no Canadá, você esteja em qualquer outro lugar do mundo assistindo esse vídeo, e você esteja passando pela mesma coisa e você não saiba por onde começar, você não perceba ou não saiba que a imigração pode ter sido esse gatilho, tá? Então, pra mim foi. Eu mudei de país, eu estava muito feliz, eu estava muito realizada com a possibilidade de morar fora do Brasil, de aprender o inglês. Pra mim sempre foi um sonho ser fluente no inglês.
Sempre foi um sonho de ir morar fora, de trabalhar em outro idioma. Então, eu estava muito feliz com essa realização, com essa possibilidade. Só que o processo de imigrar, ele é muito pesado psicologicamente. E qualquer psicólogo que tenha lidado com imigrantes ou que tenha conhecimento dessa parte teórica, ele vai saber explicar melhor do que eu estou falando aqui, tá? O processo de imigração, gente, ele tira o seu chão. Porque você não é só fazer umas malas e vou explorar o mundo, sou o cidadão do mundo. Você literalmente fecha a porta, vira as costas e vai embora e não volta. Existem várias fases do processo de imigração. Existe uma fase de luto. Existe uma fase de você se despedir da pessoa que você era. Existe uma fase de você não identificar mais quem você é. Porque ao mesmo tempo que você não é mais você de antes, você também não é um deles, porque você ainda tá nessa transição. Então, assim, são muitas fases que vão mexendo com o nosso psicológico que ninguém fala. Por quê? Porque não dá ibope, não dá view. Né? Na internet, o que dá view falar sobre imigração é mostrar o carro que tem, mostrar a casa que mora, mostrar o celular, mostrar preço de coisa. Isso dá visualização. A pessoa chegar e falar, então, tô bem, né? Me lasquei, psicologicamente falando, não dei conta, tive crise de ansiedade, engordei, emagreci, fiquei doente. Ninguém quer falar. E eu, só pra vocês entenderem, eu tive essa situação, eu comecei a engordar demais, eu procurei auxílio. Quando eu me dei conta, e isso é um aspecto da questão psicológica da obesidade, quando eu me dei conta do tanto que eu já tinha engordado, eu já tinha ganhado, assim, uns 40 quilos. Uns 40 quilos. E aí, eu fui atrás de endócrino. E a resposta que eu tive do sistema de saúde foi: você não precisa, você é jovem, é só você fazer dieta e exercício e você vai emagrecer. Pra você conseguir um endócrino aqui, você tem que ir pra fila e isso pode levar 5 anos. Dali, eu comecei a fazer esse acompanhamento no Brasil. Mas era muito difícil, porque no Brasil os médicos receitavam algumas coisas que no Canadá eram muito caras. A gente não tinha acesso ao sistema de saúde privado, sistema de saúde não, a convênio médico privado. Então a gente não conseguia subsídio para pagar os medicamentos e assim, era muita grana. Na época a gente não estava bem estabelecido, era começo da vida de imigrante, e essa fase é muito difícil. Mas eu fui para essa fila, quer dizer, nem me colocaram nessa fila, porque falaram que eu não precisava. Eu continuei engordando. Na pandemia, engordei mais. Eu cheguei a bater 80 quilos? 80 quilos acima do meu peso normal. Ou seja, eu dobrei de tamanho. E ali, eu decidi que não dava mais, não tinha mais condição. Eu ia morrer se eu continuasse daquela forma. E eu fui atrás de acompanhamento médico. Eu queria muito engravidar. Mas eu sabia que não tinha condição de engravidar daquela forma, então eu fui pro Brasil. Nós decidimos que passaríamos um ano no Brasil para que eu cuidasse da minha saúde. Eu nunca falei isso em lugar nenhum, tá? Eu nunca expliquei isso, eu nunca dei satisfação sobre isso. Eu nunca abri isso em nenhuma das minhas redes sociais, nunca. E não porque eu queria esconder, mas porque eu não via sentido. Hoje eu já vejo. Eu acho importante que esse vídeo chegue para pessoas que talvez estejam nessa situação e não vejam solução. Porque quando a gente tá nessa situação, a gente não vê solução, tá? E é muito difícil. As pessoas que estão ao nosso redor precisam nos ajudar. Então, se você conhece alguém que está passando por isso, você mande esse vídeo pra essa pessoa, tá? Manda assim pra ela, ó, fulano, olha esse vídeo aqui da Dani, dessa menina aqui que morava lá, dessa menina, né? Essa mulher que morava lá no Canadá, agora ela tá nos Estados Unidos. Ó que interessante, manda pra pessoa, como quem não quer nada. Entendeu? Então, assim, eu passei por tudo isso e tal, fomos pro Brasil, eu fui pro Brasil na frente, foi quando eu fui morar em Alphaville. Ali eu comecei um acompanhamento direto com todos os médicos que eu já tinha no Brasil e outros médicos também. Então, eu fui pra endócrino, eu fui pra ginecologista, eu fui pra personal trainer, eu tinha também, nutricionista, nutrólogo, tudo que vocês imaginarem que o dinheiro é capaz de pagar em São Paulo, eu fui, tá? E nesse ano que eu passei no Brasil, eu emagreci cerca de quase 30 quilos. Foi quase 30 quilos. Ali, a minha fertilidade voltou, porque eu já estava tentando há 3 anos. Não é que eu estava tentando, né? Eu estava deixando Deus mandar. Só que Deus falou, amiga, você vai ter que dar uma emagrecida aí, senão vai dar merda nesse parto. E aí eu fui pro Brasil, perdi os 30 quilos e engravidei, né? Eu fiquei muito feliz, lógico que eu queria engravidar, mas porque eu estava no Brasil. Então, o começo da minha gestação foi todo no Brasil. Eu fiz absolutamente todos os exames que não são feitos no Canadá. Para vocês terem uma ideia, no Canadá, quando você engravida,
A primeira visita, primeiro exame que você vai fazer é lá para 11 semanas. Se você foi lá, fez xixi no palitinho, deu 2 pontinhos, 2 tracinhos, parabéns. Eles te dão parabéns. Na verdade, assim, tem uma outra parte que eu vou chegar lá. Mas eles, né, falam, ok, vamos marcar sua primeira consulta lá para 11 semanas. Eu não passei por isso, eu estava no Brasil. Então, logo que eu descobri a gravidez, que foi no dia do ano novo de 2022, eu descobri que eu tava grávida em casa mesmo, com meu marido, e a gente era ano novo, a gente ia ficar em casa naquela noite, e, e aí, o que que aconteceu? Isso foi num sábado, a noite de ano novo era no sábado, era isso mesmo, do dia 31 pro dia 1º era domingo, um negócio assim, gente. Eu sei que segunda-feira, tipo, a cidade vazia, a gente foi no laboratório pra fazer o exame de sangue, ter certeza do exame. Já passamos numa primeira consulta com uma obstetra do próprio convênio. Eu nem esperei, porque minha médica tava viajando, minha médica ficava em São Paulo, eu tava no interior de São Paulo. Falei, não, já vamos numa consulta com a obstetra do convênio mesmo, só pra eu pegar as guias pros exames, já fazer tudo. Fui na médica, já saí de lá com as guias, com a lista de vitaminas, com tudo. Tipo, 2 dias depois que eu fiz xixi no palitinho e deu certo, eu já estava no hospital, detalhe, em feriado de ano novo. Tá? Eu já estava lá fazendo tudo. Fiz beta-HCG, repeti beta-HCG, coisa que não é feita no Canadá de jeito nenhum. Com isso, descobrimos que eu estava grávida de 5 semanas e já agendamos o ultrassom, o primeiro ultrassom para 6 semanas. Por que que é importante você fazer esse primeiro ultrassom? Porque é nesse primeiro momento que descobrimos se o embrião está realmente dentro do útero. Não sei se você já ouviu falar em gravidez ectópica, mas pode acontecer de você ter um embrião fertilizado ali, ter um embrião fecundado, é a palavra, e esse embrião não estar no local correto, que é dentro do útero, coladinho lá na parede do útero. Esse é o jeito certo de estar grávida. Mas em alguns casos, esse embrião ele pode ficar na trompa, ele pode ficar no canal, enfim, não sei explicar bem, mas ele pode estar fora do útero. E quando isso acontece, existe um risco de vida muito grande para a mãe. O que que aconteceu? Por que que eu tinha tanta preocupação de fazer esse exame? Porque no Canadá eu conheci algumas, não foi uma, não foi duas, eu conheci algumas mulheres que tiveram gravidez ectópica e que só descobriram que era gravidez ectópica quando elas já estavam internadas numa crise pronta para morrer. Por quê? Porque não se faz o primeiro ultrassom nesse período crítico da gestação, no início da gestação, para ter certeza ali que você não tem uma gravidez ectópica. Então eu lembro assim da sensação, sabe, de falar, meu Deus, que bom que eu tô no Brasil, porque se eu tiver uma gravidez ectópica, eu vou descobrir agora e eles já vão tomar todas as providências. Porque as pessoas que eu conheci, e algumas até amigas próximas, assim, elas só descobriram, gente, porque elas começaram a passar muito mal, sentir muita dor, tiveram sangramento, foram pro hospital em emergência, enfrentar o que é uma emergência no Canadá, pra ainda sofrer um aborto, passar por um processo de aborto forçado por conta da gravidez ectópica, não ter muito como você resolver se não for assim, enfim. Ai, olha, uma coisa horrorosa. Eu tinha muito medo de passar por isso, por ter visto o sofrimento dessas pessoas, dessas outras mulheres. Então, passar o começo da minha gravidez no Brasil foi muito bom, porque me deu muita paz de espírito, sabe? Depois disso, eu já agendei um outro ultrassom para 9 semanas, um outro ultrassom para 13 semanas, que aí foi o primeiro morfológico, e outro ultrassom para 16 semanas. Eu sei que, assim, durante esse começo, eu passei em tudo quanto é médico. Eu fiz exame de sangue para ver meu nível de vitaminas, eu fiz os ultrassons, eu passei nas consultas, cada mês eu tinha consulta com a obstetra, tudo pelo convênio médico, a gente tinha um convênio médico muito bom. E na cidade onde a gente morava, que era São José dos Campos, as médicas muito boas, as melhores médicas da cidade, também atendiam pelo convênio. Então, pra gente foi tranquilo. Eu não me identifiquei muito com a médica no final, porque eu queria um parto normal e ela meio que já me jogou pra uma cesárea logo de cara, mas pro acompanhamento ali do pré-natal tava ok. Eu sabia que eu não faria meu parto com ela, eu tava considerando seriamente fazer meu parto em São Paulo, porque nada é superior à estrutura do sistema de saúde privado que nós temos em São Paulo, gente. Vocês me desculpem, tá? Vocês me desculpem. Mas é realmente um negócio assim, fora do normal. O tanto que a gente tem de médico bom, de equipe boa, de hospital bom, de estrutura, de tecnologia, tudo. Assim, São Paulo é imbatível.
imbatível. Então eu tava muito considerando ir pra São Paulo pro parto, né? Mas eu precisava fazer o pré-natal, e o pré-natal eu não ia ficar indo pra São Paulo todo mês, ali daquela forma, fazendo exame, fazendo consulta, porque não tinha necessidade. A minha primeira metade da gravidez foi incrível por causa disso, porque eu estava no Brasil. Então eu recebi todo o suporte que eu podia receber. Eu tive tudo que eu queria ter em termos de suporte na minha gravidez. E eu lembro que as pessoas falavam assim, mas você vai ter filho fora do Brasil sem rede de apoio. E eu lembro que no meu coração a rede de apoio que eu esperava era a rede de apoio dos médicos. Eu enxergava como rede de apoio a equipe médica, de enfermeiros, de profissionais que trabalhariam comigo ali. Eu nunca tive essa coisa de estar, eu tenho que estar colada na minha família para eu poder ter filho, entendeu? Isso para mim nunca foi um problema. Talvez porque eu já tava muitos anos fora, mas a questão dos médicos, da estrutura de saúde me preocupava, justamente por saber como era o sistema de saúde no Canadá. Porém, com 4 meses de gestação, tem vídeo aqui no canal, você pode assistir os primeiros vídeos aqui do canal. A casa onde a gente morava começou a dar muitos problemas. O piso começou a explodir dentro, na área interna e na área externa da casa. A gente teve que passar por uma reforma da cozinha e da lavanderia inteira, porque os pisos explodiram e tiveram que trocar tudo. Foi uma poeirada desgraçada. Quando os caras estavam terminando a obra dentro da cozinha, os pisos da área externa começaram a explodir, a casa tava com infiltração, enfim. A casa era problemática e aí a gente não pôde continuar nessa casa. Só para você entender, eu sou asmática grave, então eu tenho um nível de asma muito grande, qualquer poeira me ataca e eu não podia ficar com a asma descontrolada na gravidez, porque não era recomendado ficar utilizando corticóide o tempo inteiro durante a gravidez. Então assim, foi derrubar meu castelo, entendeu? Porque a casa começou a dar problema, a asma ficou atacada, os medicamentos que eu precisava para asma não se aplicavam, não era ideal, a situação toda foi muito estressante, então eu não conseguia melhorar, a gente estava diante da possibilidade de ter que fazer uma reforma externa também, a casa era gigantesca. Se fôssemos fazer uma reforma ali, a dona fosse fazer uma reforma, a equipe que tava lá falou que não resolveria em menos de 6 meses, porque lá é uma cidade do interior que chove todos os dias. Então, até que eles conseguissem, né, organizar tempo, o clima, com a obra, tudo que precisava ser feito na casa, não ia resolver em menos de 6 meses. Então, assim, era impossível pensar em ter um filho naquela situação. Em contrapartida, o nosso apartamento de Vancouver estava montado. A gente continuou com o apartamento de Vancouver. A minha irmã ficou morando nesse apartamento, nesse ano que a gente ficou no Canadá. E tava tudo montado, mobiliado. Era só chegar. Eu tinha, inclusive, algumas roupas lá, porque eu não levei tudo. Então, assim, com muita dor no coração, a gente tomou a decisão de voltar pro Canadá. Eu confesso pra vocês que foi uma decisão racional. A gente olhou pra nossa situação, pensamos, estamos aqui na metade da gravidez, pra gente sair dessa casa, alugar outra casa, procurar outro imóvel, fazer essa mudança, fechar outro contrato de 1 ano que a gente não tinha intenção de ficar, porque a gente já tinha a ideia de vir pra cá. Não faz sentido ficar aqui no Brasil. Então, vamos voltar pro Canadá. A gente fica esse restinho de tempo até o bebê nascer no Canadá, que é o período que a gente já teria para poder vir para os Estados Unidos depois. Então, eu sei que vocês ficam chocados com as mudanças que eu faço e tudo, mas é porque vocês não sabem o que tá acontecendo do lado de cá, né? Eu recebi muitos questionamentos nas minhas redes sociais, da galera falando, como assim? Você mudou de novo, acabou de mudar e vai mudar de novo e tal. Mas é porque, gente, isso aqui é rede social, quer dizer, o YouTube menos, né? Mas rede social é um negócio que não é feito pra você se aprofundar. E do lado de cá, a coisa acontece de um jeito diferente do que as pessoas interpretam do lado de lá. Voltamos pro Canadá, a minha irmã já tava na fase de ir pro apartamento dela, e aí foi meio que casou tudo. Eu acho que a parte mais difícil foi trazer o cachorro de volta, né? Porque fazer o bichinho viajar esse tanto é sofrido, mas deu tudo certo. E aí eu tinha que começar o meu pré-natal no Canadá. Antes de eu viajar, umas 4 semanas antes da viagem, eu comecei a ligar para as midwives da região que eu morava, que era ali em Yale Town, para ver o que eu poderia fazer, se a equipe estaria, né, disponível para me atender, tudo. E eu consegui uma vaga num grupo de midwives super bem recomendado. Eu não tenho absolutamente nada para falar sobre elas. Eu acho que elas foram ótimas. Era um grupo de midwives bem assim, galera do Todes. Ai, gente, era um negócio bem militância, bem militância. Mas eu vou te falar que isso não me incomodou.
né? E eu acho que é importante falar sobre isso, porque quando a gente fala que é contra esse tipo de coisa, ou pelo menos eu, quando eu digo sou contra esse tipo de ideologia, eu não sou contra as pessoas, eu sou contra a ideologia, né? Então, mesmo discordando de toda a situação, eu nunca destratei ninguém, eu nunca fui destratada, muito pelo contrário. A nossa equipe de midwives, que tinha uns meninos no meio, eram ótimas e foram muito, assim, deram muito apoio pra nós. No começo e tudo mais. Porém, assim, né? A gente sabe que não é médico, não são médicos, são profissionais treinadas para aquilo, mas não são médicas, né? Então, eu acho que eu diria que é um acompanhamento muito mais humano do que técnico. E quando eu chegar mais perto da fase do parto, vocês vão entender. Enfim, procuramos o grupo de midwives, fui aceita, elas foram umas queridas, elas aceitaram todos os records que eu tinha do Brasil, então todos os exames, tudo que eu já estava fazendo, os ultrassons que a gente já tinha feito, eu mandei para elas os relatórios dos meus ultrassons, elas traduziram todos. Assim, elas tiveram super boa vontade de botar lá pra traduzir, pra ver o que de fato era. E deu tudo certo, assim, né? Deu tudo certo. Eu não fazia ultrassom sempre, porém, como eu mudei, foi uma coisa mais ou menos assim, ó. No Brasil, eu fiz o ultrassom até 20 semanas. Então, eu já tinha feito o de 6 semanas, 11 semanas, 13 semanas, 16 semanas, 20 semanas. No Canadá, você pode fazer ultrassom com a partir de 22 a 24. Então, quando eu cheguei no Canadá, eu já fiz o primeiro ultrassom ali com 24 semanas. Então, até 6 meses de gravidez, eu tive todo o acompanhamento como se eu tivesse feito tudo no Brasil. Eu fiz boa parte no Brasil, mas, assim, todo o acompanhamento foi muito bom. Eu não me senti insegura, com medo, sentindo que eu não tinha sido bem tratada. Não, eu recebi tudo porque 90% desse período eu passei no Brasil. Quando eu cheguei com as meninas em Vancouver, com as midwives, assim, tinha as consultas com elas todo mês, né? Mas não tinha os exames. Os exames eu tinha que pedir. E um ponto muito importante sobre esse atendimento. Quando eu cheguei em Vancouver, que eu marquei a minha primeira consulta com as midwives, a minha primeira consulta, ela se resumiu basicamente na proposta de aborto. Como assim, Dani? A midwife, ela me questionou diversas vezes, como se ela estivesse realmente me interrogando sobre manter ou não manter a minha gravidez. Então, ela me dava vários motivos, assim, pra interromper a minha gravidez. Eu vou explicar pra vocês como aconteceu, vocês tirem as conclusões de vocês. Aí vocês me digam nos comentários se vocês estão pensando como eu pensei sobre isso. Primeira consulta, primeiro contato com a midwife. Ela me ligou e falou, olha, você tem uma consulta aqui marcada. Eu estava com 22 semanas de gravidez. Ela falou, você tem certeza que você quer manter essa gestação? Eu falei, claro que sim. Ela, não, porque você não é obrigada a manter. Eu falei, não, mas eu quero manter. Eu planejei essa gravidez. Ela, não, mas você tem certeza que você quer manter? Será que você não tá fazendo isso por outra pessoa que não você? Será que você não tá querendo levar isso adiante por uma pressão social? E eu tive que responder várias vezes que eu queria muito essa gravidez. Então ela falava assim, você vive um relacionamento abusivo? O seu marido, ele te priva de conviver com outras pessoas? O seu marido, ele te trai? Ele te ofende? Ele te humilha? Ele te faz refém financeiramente? Que mais que ela perguntava? Ele te pressiona pra ter esse filho? Você tem certeza que a decisão de engravidar foi sua e não dele somente? E assim, eu tive que ficar defendendo a minha gravidez. Não, eu quero ter essa gravidez, eu planejei essa gravidez, eu sou casada há mais de 10 anos com meu marido, nós queremos esse filho. Não, porque aqui você pode, toda a resposta que eu dava, ela dizia, não, porque aqui você pode abortar, o aborto aqui é legalizado, ninguém vai te julgar, ninguém vai te excluir, você vai receber todo o apoio que você precisar. Eu estava com 20 semanas de gravidez, 22. Porque a minha consulta com ela seria no dia 24, seria com 24. Ela me ligou 2 semanas antes. Eu cheguei no Canadá, acho que com 20 semanas. Foi logo assim, eu fiz o ultrassom no Brasil, fui pro Canadá. E aí ela me ligou logo que eu cheguei, assim, pouco antes da minha consulta, pra ter certeza que eu queria ter filho e que eu não queria abortar. Então, assim, o aborto da minha filha, ele me foi sugerido no Canadá algumas vezes. Tá? E eu não acho que isso foi uma questão exclusiva da minha gravidez. Eu realmente acredito que esse seja o sistema, tá? Então, o sistema te oferece a oportunidade de você abortar. E por que eu acredito nisso?
Porque eu conversei com várias amigas que engravidaram no Canadá, que passaram toda a gravidez no Canadá, que não tiveram esse componente que eu tive de passar metade da gravidez no Brasil. E elas me disseram que quando elas engravidaram e fizeram lá o xixi no palitinho e veio dois risquinhos, elas entraram em contato, né, pra dar o start no pré-natal. E eles também ofereceram a possibilidade de aborto, assim, facilmente, como se não fosse nada. E eu quero que você lembre dessa informação, porque quando chegar na parte do parto, você vai entender a minha revolta com o sistema de saúde canadense. A gente se vê no próximo vídeo.